Olá, que Deus abençoe você através do nome de Jesus. É com muito prazer e alegria que eu estou aqui falando com vocês mais uma vez durante essa madrugada, para que o Senhor possa edificar a sua vida, que Ele possa acrescentar na sua vida. Então é muito importante você permanecer nesse vídeo. Eu tenho certeza que essa palavra vai tocar o seu coração e vai mudar a sua história. Daqui a pouquinho eu volto para nós falarmos novamente. Hoje eu vou ministrar nessa manhã uma palavra que está em Gálatas. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo de número 4. De manhã, tu é crente de manhã, né? Tem que trazer Bíblia, né? Abre seu celular aí, puxa lá aí, Gálatas capítulo 4. Faz o seguinte, vamos no 3. Capítulo 3. Eu tenho, mês passado, eu estive meditando no livro de Gálatas. Gálatas foi uma igreja que Paulo fundou. Ele cuidava dessa igreja espiritualmente. Ele é aquele que direcionava essa igreja, exercendo paternidade sobre ela. E a igreja de Gálatas tinha um problema, e Paulo escreve a ela devido ao problema que existia dentro dessa igreja. A igreja, ela começou a sofrer com diversos ensinamentos que não tinham fundamentos bíblicos. E Paulo, preocupado com isso, ele começa a escrever a essa igreja, para dizer a eles que eles deveriam ter cuidado, que eles deveriam permanecer na sã doutrina, que eles não poderiam permitir que falsos mestres, falsos pastores os ensinassem fora daquilo que é bíblico, daquilo que leva ao centro, que é Cristo. Então Paulo tinha uma preocupação muito grande com eles. Era uma igreja que foi fundada, ela começou a crescer, a se desenvolver, e uma das coisas que me chama a atenção é que todas as vezes que nós começamos a crescer, a nos desenvolver, não somente na nossa fé cristã, mas também na nossa vida, na nossa família, negócios e assim por diante, nós temos que ter um cuidado muito grande para não deixar com que as conquistas que surgem, com que o crescimento que vem sobre as nossas vidas nos desviem daquilo que é verdadeiro, daquilo que é o nosso foco. Porque muitas pessoas, elas se perdem nesse processo. De acordo com que você cresce, de acordo com que você desenvolve a sua vida, sabia que pessoas, elas começam a se aproximar de você, e na maioria das vezes não é tanto por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é, não tanto por aquilo que você é, mas por aquilo que você está construindo. Então acaba assim que pessoas que não tem nada a ver com o processo, elas começam a encostar para canalizar, aproveitar de situações, de oportunidades que a sua vida e o seu chamado pode ser gerado. Então nós temos que permanecer numa fé, nós temos que permanecer e guardar o nosso coração para que as conquistas, as coisas não nos tirem do centro da vontade de Deus. Que pessoas
que não tem compromisso com Deus, que não tem aliança com Deus, nos desvie daquilo que é importante. Mas o ensinamento que Paulo dá aqui no capítulo 3, no versículo 29, isso daqui me chamou muita atenção, porque ele faz uma ligação, ele traz uma palavra, ele traz uma revelação através do Velho Testamento, e ele traz isso para esse tempo da nossa vida, ele traz isso para uma realidade nova, para que nós possamos acreditar naquilo que somos, para que fomos levantados e para onde nós vamos chegar. E Paulo vai dizer o seguinte, no capítulo 3 do versículo 29, e diz assim: e se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Eu vou ler novamente para você entender. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Olha para você ver o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, ele está falando para aqueles que são judeus, mas ele está falando também para aqueles que são gentios, que somos nós. Ele está dizendo: vocês são de Cristo, vocês pertencem ao Senhor, vocês confessaram Ele como seu Salvador, vocês creem na morte e na ressurreição de Cristo, então vocês automaticamente herdaram todas as promessas de Abraão em suas vidas. Ele está dizendo assim: tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão, tudo aquilo que o Senhor deu a Abraão, Ele também entrega a você, através do momento em que você se achega a Cristo e você se rende a Ele. Você se torna herdeiro dessas promessas. E o que é uma herança? A herança, quando alguém morre, ela deixa bens, e esses bens, eles são divididos, entregues às pessoas que são os herdeiros, como filhos e outras pessoas que de repente, aquela pessoa que tem posses, ela escolhe em deixar para as pessoas que ele ama, para as pessoas que estão presentes na vida dele. Talvez em algum tempo da sua vida, em algum momento da sua vida, você perdeu alguém que você amava, como um parente direto, um pai, uma mãe, e de repente, no meio disso tudo, ele deixou algumas heranças, casas, carro, e tudo isso vai ser partilhado com vocês, porque vocês são filhos, são herdeiros, e vocês receberam o direito de desfrutar daquilo ali. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui à igreja. Ele está dizendo assim: vocês têm o direito de receber a herança que o Senhor prometeu a Abraão. E quais são as coisas que Deus prometeu a Abraão? O que será que Deus prometeu a Abraão que eu tenho direito, que vai fazer diferença na minha vida? Se nós pegarmos o livro de Gênesis no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, quando Deus separa Abraão, nós vamos ver sobre um pouco do que Deus está falando, do que Paulo está falando aqui. Se nós pegarmos o livro de Gênesis, no capítulo 12, nós vamos entender que ele vai dizer assim: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai de teu país, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Isso daqui Deus está falando com ele sobre o quê? Sobre uma decisão que ele precisa tomar, uma direção que ele precisa dar para a vida dele. E aí ele diz: qual é a consequência dessa direção? Aonde Abraão vai ser levado? Aí ele diz assim: eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Então você vai ver aqui que 4 coisas ele já está falando aqui. Ele diz aqui sobre a bênção dele, ele diz assim: farei de ti uma grande nação. Ele entrega o poder de crescimento, o poder de multiplicação, o poder de crescer a Abraão. O que você precisa entender desse texto? Que isso daqui está condicionado à sua vida. Aquilo que você faz, aquilo que foi despertado em você, você recebeu o direito de crescer sobre aquilo que está sobre a sua mão. É por isso que nós não podemos desprezar os novos começos. É por isso que nós não podemos desprezar as coisas que nós achamos que são pequenas ou desprezíveis aos olhos humanos, porque através daquilo que foi entregue a você, através dessa pequena porção que foi entregue a você, Deus está dizendo que Ele vai fazer com que seja grande isso.
Aí você diz, mas como isso? Deus está falando com Abraão através da fé dele. Porque como é que alguém vai se tornar uma grande nação? Nós sabemos, para se tornar uma grande nação, você tem que ter território, você tem que ter população, você tem que ter desenvolvimento em tecnologia, uma série de coisas. Mas vamos falar sobre o básico, população. Só que Abraão tem um problema. A mulher dele, Sara, é estéril. Então o poder de multiplicar, o poder de crescer que Deus está dando a ele é um poder sobrenatural. Porque só o sobrenatural pode intervir em uma ação, em um momento, em uma condição da vida dele e transformar a vida dele. Ele não pode gerar, mas pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder daquilo que o Senhor está liberando sobre a vida dele, ele vai gerar, vai se tornar uma grande nação. O que ele está dizendo para cada um de nós aqui? Que independente daquilo, se você pode ou não, se as suas condições são favoráveis ou não, o que vai ser feito na sua vida vai ser pelo poder de Deus, será sobre o sobrenatural de Deus na sua vida. Não vai ser uma coisa em que o homem pode fazer, é uma coisa de Deus para a sua vida, é uma coisa em que Deus vai liberar, entregar a você por Ele. Então você precisa ter uma mente de paternidade. Você precisa ter uma mente em que você enxerga que Deus, sendo seu pai, Ele te deu o direito de crescer. Você pode ser estéril fisicamente? Pode. Você pode ser estéril em seus projetos? Pode. Você pode ser estéril em diversas áreas da sua vida? Pode. Mas você precisa crer que o poder de Deus, Ele te cura e Ele faz você crescer. Ele devolve a você o poder de você frutificar. Ele cura a sua esterilidade, torna você fértil e faz com que o fruto do seu ventre comece a nascer e a multiplicar. Então mude a sua mente, porque Paulo está dizendo assim: vocês têm o poder para crescer. Aonde você precisa crescer? Qual é o foco que Deus entregou a você? O que Deus colocou na sua vida? É nessa área que você vai crescer, é nessa área que você vai multiplicar, é nessa área que você vai se tornar grande, é nessa área em que você vai enxergar a revelação, o poder, a manifestação de Deus na sua vida. Não tem a ver com condições, tem a ver com o poder da palavra dele. Então você precisa tirar de você aqui esse pensamento de coitado, você precisa tirar esse pensamento de coisas pequenas, você precisa tirar de você esse pensamento que aqui, como eu disse no início, o tá bom é o inimigo do ótimo e o ótimo inimigo do excelente. Para o diabo o tá bom está excelente para você, porque você não vai incomodá-lo. Todo homem que quer viver a zona de conforto, o diabo tem um porto para ele atracar o navio dele e permanecer ali. Porque ele sabe, se você foi despertado pela palavra de Deus, se a palavra de Deus tocar no teu espírito, você não vai aceitar mais permanecer atracado em nenhum lugar. Você vai avançar de tempos e tempos, de estações em estações, vencendo condições, vencendo tribulações, vencendo dificuldades, vencendo palavras contrárias, mas sempre com um olhar de fé para as coisas. Mesmo quando as pessoas ao seu lado, elas estão perecendo, elas estão desanimadas, elas estão sendo levadas pelo vento de outras palavras, você vai conseguir permanecer dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Se você vai conseguir permanecer dentro da promessa. Então entenda que Deus te chamou para se tornar uma pessoa grande. Ele diz para Abraão aqui, mas diz assim: e te abençoarei. Um cristão que vive acreditando em sorte, eu disse aqui, sorte de bênçãos. Eu não estou dizendo que ele vai ter sorte, eu estou dizendo assim que ele haverá abundância de bênçãos de Deus sobre a vida dele. Mas existe uma série de pessoas dentro da igreja que elas se converteram, mas são místicas. Mas que tipo de misticismo? Eu tenho sorte.
A minha cor da sorte é azul. Alguns até hoje em suas conversões ainda estão presos no que? Em horóscopo. Mas o que é isso? Porque não entendeu o que recebeu de Deus. Ele não entendeu ainda a razão do batismo dele. Ele não entendeu ainda aquilo que foi concedido, entregue a ele através de Cristo na cruz, a autoridade, o poder. Nós somos abençoados, meu irmão. Aonde nós formos, Deus está conosco. Nós somos um ponto fora da curva. Enquanto as pessoas estão buscando soluções, enquanto as pessoas estão correndo atrás das coisas, Deus diz que a bênção dele corre atrás de nós. A bênção dele está tentando nos alcançar em todo o tempo. Não existe lugar, não existe território, não existe condições que possam nos impedir de avançar, que possam nos impedir de crescer, que possam nos impedir de florescer. Nós temos e retemos e detemos a bênção de Deus. Então tudo que nós fizermos é abençoado pelo céu. Aleluia. Pare com esse negócio que você tem sorte. Eu não aguento uma turma falar assim: eu tô com sorte. Eu só olho, né? Eu nem falo nada. Porque o dia que eu estou virado, eu já falo assim: sai de perto de mim. Você tem sorte, sai de perto de mim. Porque a sorte ela vai e volta. A sorte de repente sim, ela vai, e aí você fica desamparado. Imaginou quando a sorte vai embora da sua vida? O que sobra para você? Derrota, desgraça, problema, céu fechado. Agora a bênção de Deus permanece sobre aqueles que são dele. Estou na China, estou debaixo da bênção. Estou na Alemanha, estou debaixo da bênção. Estou no Chile, estou debaixo da bênção. Estou no Polo Norte, estou debaixo da bênção. É bom você avisar pessoas: não me manda para o Polo Norte, que eu vou plantar lá e vai crescer lá. Vai dizer assim: tudo que planta lá morre. Não, mas quem está lá sou eu, não é o outro. Porque lugar não define você, o que define você é o que você carrega, é o que você recebeu, é o Espírito novo que está sobre a sua vida, é o Espírito Santo que veio, que está lá em Atos capítulo 2, onde Jesus, antes de subir, diz assim: permanecer em Jerusalém, até que desça sobre vós o Espírito, o poder, e vocês sejam revestidos. E aí quando eles recebem o poder, eles começam a sair, e veja que aonde os discípulos estão, aonde os apóstolos estão, o poder de Deus é manifestado, não somente para pregar o Evangelho, para declarar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas também para que as pessoas se tornem pessoas bem-sucedidas. Então você é uma pessoa abençoada. Não associe as grandezas que estão acontecendo na sua vida a um golpe de sorte. Associe isso ao poder, à revelação de Deus sobre a sua vida, aquilo que você recebeu do Senhor. Você está vendo aonde Paulo está nos levando? Ele está nos levando à origem, à fonte certa. Ele diz mais, vai dizer assim: farei de ti, vamos aqui de novo, vamos aqui. E farei teu nome grande. Não é nome assim igual o meu não, eu tenho 5 nomes. Quer ver a morte chegar perto de mim, eu tenho que repreender ela. É quando a pessoa fala assim: escreve seu nome por extenso. Mas, irmão, só amanhã que eu vou terminar esse negócio, deixa eu assinar isso aqui. Vai no cartório, reconhece firma. A mulher fala assim: não, tem que ser por extenso. Eu fico olhando.
Eu fico pensando, será que eu ainda sei escrever? Hoje em dia, nós quase não gastamos mais caneta, gente. Nós começamos... Mas eu não sou igual essa turma aí que fica no WhatsApp aí colocando assim... TBT... Fala uma sigla aí que eles abreviam, você é cheio desses negócios. Hã? Entendi. Agora você não lembra, né? Mas assim, hoje o pessoal não sabe nem escrever, digitar, porque tudo eles diminuem. Aí eu tenho que ficar escrevendo o meu nome lá, meu irmão, e por extenso. Já parou para pensar nesse negócio? Que prova que é? Ele está dizendo assim: farei do teu nome grande. Ele está dizendo assim: eu vou fazer com que as pessoas conheçam e reconheçam aquilo que eu estou fazendo na sua vida. É uma outra palavra, está dizendo: eu vou fazer com que as pessoas conheçam e reconheçam que eu sou com você. Você vai se tornar uma bênção dentro daquilo que você faz. Agora, se você menospreza aquilo que você recebeu, tem pessoas que têm vergonha. Eu lavo roupa. Minha mãe me criou lavando roupa, passando roupa. Eu não sei se ela é viva, mas existia uma mulher chamada, ou existiu, ou existe, uma mulher chamada Edna Pinto. Antigamente ali em frente à praça, do outro lado ali, tinha ali uma loja de material de construção chamada Irmãos Pinto. Só quem é de 80 vai saber isso. De 90 para baixo acho que sabe. 90 para cima não sabe mais nada. Vocês não sabem o que é cobal, vocês não sabem o que é buri. Quando o ponto frio veio para Cruzeiro, irmão, lá atrás, o pessoal comemorava. Porque aqui era uma panela violenta que fechava, ninguém podia entrar no comércio. Dava sábado, meio-dia, fechava tudo. Se quisesse comprar um pão, meu irmão, você estava perdido. Essa Cruzeiro que você conhece é uma outra Cruzeiro. O Rui está rindo, você lembra, né, Rui? Era uma prova, entendeu? Mas você entendeu que de repente o talento que você tem é o talento em que Deus vai te fazer excelente? Não é o que, mas é como Deus vai fazer. É o que você vai se tornar. Você vai se tornar uma referência dentro daquilo que você faz. Porque esse é o poder, a graça de Deus sobre a sua vida. A graça, ela está aí para te perdoar. A graça está aí para através de Cristo Jesus, te levar para o céu. Glória a Deus por isso. Mas a graça também está para que você tenha uma vida plena nesse tempo. Então você precisa entender que Deus fez. Ele está dizendo assim: Abraão, eu vou fazer do teu nome grande. Eu vou fazer com que as pessoas conheçam, reconheçam quem você é, que as pessoas enxerguem em você a autoridade sobre aquilo que você tem. E você precisa entender que sobre o que você faz, você tem autoridade. Se você não compreender isso, a vida não vai mudar. Você pode ter talento, mas o talento não supera a bênção. O talento não supera o que Deus liberou para Abraão. Ele diz: eu vou fazer de ti uma grande nação, vou te abençoar, e em ti todas as e tu serás uma bênção. Você pode dizer: eu sou uma bênção. Diga para alguém que está falando assim: você é uma bênção. Aí olha para você: acabou? Diga aí, acabou aí? Não, ele vai dizer assim: eu abençoarei os que te abençoarem. Quem abençoar você, meu irmão, vai arrebentar. Mas quem te amaldiçoar está lascado. Cuidado com o que os outros falam. Avisa bem: cuidado com o que você fala de mim, porque dependendo do que você falar, você vai se lascar. Porque eu sou abençoado por Deus. Eu tenho a bênção de Deus. Se você tocar em mim, você toca em quem eu sirvo.
Cuidado que o meu Redentor vive. Cuidado que o meu guarda não dorme, não dormitará o guarda de Israel. 24 horas por dia eu sou guardado, eu sou protegido na entrada e na saída. Nenhuma maldição chegará à minha tenda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Está dizendo aqui, olha aqui: e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Quem fala mal de você está amaldiçoado. Ainda que as pessoas não entendem que ainda que você esteja errado, Deus não leva dessa forma. Deus tem a forma particular de tratar com cada um de nós. Então nós temos que estar espertos. Nós temos que nos apoderar. Nós temos que viver, nós temos que declarar a palavra de Deus. Se não me falha a memória, em Isaías 49, a Bíblia vai dizer assim, olha, ele diz assim: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Acho que é 49:15, tá? Nenhuma ferramenta contra ti prosperará. E ele diz assim: toda língua que levantar contra ti em juízo, tu as condenarás, porque essa é a herança do servo do Senhor. Toda língua que levantar contra ti em juízo, toda palavra de maldição que lançar contra a sua vida, toda palavra que disser que não vai dar certo, toda palavra dizendo que você não é, toda palavra que tenta roubar a imagem e a semelhança de Deus na sua vida, toda palavra que tenta cancelar aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, você precisa dizer: eu não aceito sobre a minha vida, eu não sou isso, meus negócios não são isso, minha família não é isso, eu estou debaixo do poder de Deus, da revelação de Deus, da promessa de Deus na minha vida. Está entendendo isso daqui? Ele está dizendo: quem te abençoar está abençoado, mas quem tocar em você já foi, se lascou. Você já percebeu porque tem tanta... Eu falo assim porque aproveitar que meu pai não está aqui. Ore pelo meu pai, gente. Meu pai pegou Covid. A mulher dele trabalha na saúde. Estava testando o pessoal, pegou. Ele ligou ontem para mim me avisando: não tive com meu pai não, pode ficar tranquilo. Foi Deus, ele guardou. Que meu pai teve que ir quarta-feira ou terça-feira aqui. São duas coisas que você vai descobrir sobre meu pai. Primeiro, ele vai no Banco do Brasil todo dia. Não sei que tanto de dinheiro que ele tem, mas todo dia ele vem nesse banco. E a segunda coisa, todo dia ele está no Vila Real. Pode ir lá todo dia. Vai ver um velhinho de cabeça branca. O que você vai fazer lá? Comprar pão. Mas pai, você é diabético, tem um monte de coisa, você não pode comer pão. Não come meio pão não, nem um pão não. Ó, depois tem que ficar tomando insulina. Aí fala assim: estou passando mal. Aí no culto de domingo à noite ele chega assim e fala assim: meu filho, eu não vou subir no gabinete para tomar um café não, porque lá vai ter alguma coisa gostosa. Eu vou comer e minha diabetes vai subir. Comeu doce o dia inteiro, comeu um monte de coisa, agora é o gabinete que vai estragar a saúde dele. Ore por ele lá. Você está entendendo aqui? Vamos voltar aqui. Meu pai acabou comigo até no meu sermão. Mas ele fica aí zanzando aí: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Sua família é uma, sua família é uma, sua casa é uma. Diga com mais uma vez: sua família é uma, sua casa é uma. Então tome posse. Isso é seu. Isso é palavra de Deus para a sua vida. Nenhum dos seus vão ficar para trás. O Senhor há de alcançar todos eles. Todos eles serão tocados pelo Espírito de Deus. Todos eles serão sarados pelo Senhor. Todos eles encontrarão salvação no Senhor. Todos eles serão libertos no Senhor. Então o que Paulo está falando?
que você tem todas as bênçãos. Mas deixa eu falar 3 coisas rapidinho aqui, que eu tenho pouco tempo. Você entendeu o que você recebeu? Então, depois que você entende o que você recebe, você precisa compreender algumas coisas bem simples. Por exemplo, você é um escolhido. E uma das maiores dificuldades do ser humano é entender a escolha de Deus. Por que é uma das maiores dificuldades que nós temos para entender a escolha de Deus? Porque existe uma coisa, gente, que todo ser humano tem. Ele se compara. Ele se compara, olha aqui pro Vitor, o Vitor é bom. Se eu tocasse violão, eu ia falar assim, já ia estar comigo. O Vitor toca mais do que eu. Quer ver outra coisa? Dentro da escolha, eu não sou capaz. Praticamente nós começamos a nos diminuir diante das coisas que estão ali. Outros começam como eu, já fiquei muito tempo no meu ministério assim, por que eu? Tem tanta gente melhor do que eu. Estou abrindo meu coração, tem tanta gente que prega melhor do que eu. Existem pessoas que falam melhor, se expressam melhores do que eu. Mas não tem a ver com talento. Nunca teve a ver com talento. Tem a ver com uma escolha soberana de Deus. Deus olhou para você e enxergou em você alguma coisa que não enxergou em ninguém. As pessoas julgam você. As pessoas condenam você por suas ações. As pessoas dizem que você não merece. As pessoas, meu irmão, elas apontam o dedo continuamente, diariamente, mensalmente contra você. Mas a escolha de Deus, ela é soberana. Paulo estava falando aos judeus, Paulo estava falando aos gentios. E para muitas pessoas que eram judias, os gentios não poderiam. E ele está dizendo assim, não, a escolha de Deus não tem nada a ver com isso. Você fala assim, mas Deus escolhe? Escolhe. Olha só para você ver. Você consegue pôr no telão, filho? Para mim, vamos ver se eu pedir aqui. Romanos capítulo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Deixa eu ver se é 8. Se é 8 é 9, deixa eu ver aqui. É 9:13, tá? Romanos capítulo 9, versículo 13. Vamos entender isso aqui. E vamos colocar aqui. Olha só. Como está escrito. Amei a quem? E odiei e rejeitei a Esaú. Algumas versões dessas assim, e odiei a Esaú. Quem é Jacó e Esaú? 2 irmãos. Filhos de Isaac. O Jacó, que alguns falam que o nome, a tradução dele, o nome dele é enganador, não é. É um suplantador, alguém sagaz, difícil de se enganar. Tem nada a ver com enganador. Agora, quem que é o Jacó? Vê se o Jacó, ele tinha direito de escolha, o camarada. Rouba a primogenitude do irmão. O irmão sai, ele põe uma pele lá, porque o irmão era peludo. Ele vai lá,
traz a comida que o pai queria. E o pai pergunta para ele assim: qual é o seu nome? Que Isaac já não enxergava mais. Ele fala assim: meu nome é Esaú. Mente para o pai, rouba a bênção do irmão, foge. No meio do caminho promete, fala assim: se o Senhor me guardar e me abençoar, eu vou dizimar tudo que o Senhor me der. Não dizimo. Mas o que se planta, colhe, meu irmão. Labão aproveitou dele. E mesmo assim Deus abençoava ele no meio de Labão. E Labão falou assim: eu tenho visto que eu estou sendo abençoado porque Deus é com você. Mas o que eu quero te dizer? Como um homem desse pode ser escolhido por Deus? Você, com a sua razão que você tem aqui agora, você tem uma razão, Deus te deu. Você escolheria para abençoar o Jacó, que roubou, mentiu, fugiu? Ou você escolheria o Esaú, que foi prejudicado? Com quem que você ficaria, segundo a sua justiça? Com quem pegou ou com quem foi enganado? Quem que você escolheria? Provavelmente você vai dizer assim: coitadinho do Esaú. Mas Deus olhou para Jacó e viu nele o que não viu Esaú. E ele falou assim: eu amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Eu amei a Jacó, mas odiei Esaú. Então não tem a ver com simplesmente o fato de você ter alguma característica, uma habilidade. Deus olha para você e Ele consegue olhar para dentro do seu coração. Ele não olha para a sua roupa, Ele não olha para a cor dos seus olhos, Ele não olha para o perfume que você usa. Ele olha para dentro de você, Ele enxerga em você algo que nenhum ser humano consegue enxergar, e Ele escolhe você para fazer algo diferente de todos os outros. Pessoas que estão ao redor vão dizer assim: ele não pode, ele não dá, ele não consegue, mas Deus escolheu você. Paulo vai dizer que Deus, lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, ele vai dizer assim, que Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que são. Se você não é, não importa. Se as pessoas dizem que você não pode, não importa. O que importa é a escolha de Deus sobre a sua vida. Deus enxergou algo em você. Então entenda, Deus te escolheu. Aceite isso e desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida. Se Deus está dizendo para você que você é, meu irmão, quem é os outros para dizer que você não é? Quem é alguém para dizer que você não pode? Deus tem os seus meios para fazer as coisas. Pensa comigo, quem é Davi? Nós vamos dizer assim: homem segundo o coração de Deus. Davi dançou. Tem uma turma que diz que eles rebolam até o chão porque Davi dançou. Tem umas ovelhas que arrancam a lã, fala assim, porque Davi dançou só com as roupas de baixo. Fica a lã aí, irmão, pelo amor de Deus. Mas Davi, meu irmão, era um... Olha o Davi, cobiçou e pegou a mulher do próximo. O cara é rei. Ele não tinha nenhuma esposa, acho que já tinha umas 3 esposas já. Sabe aquela sacadinha da sua casa lá? Eu acho que você não deveria ter aquilo não. Vai que o irmão sai lá, olha para o lado e pá, uma Betseba. Você a coisa aqui está melhor. Há 20 anos atrás estava tudo em cima, todo lugar, que agora
O negócio está tudo meio torto, caindo, indo para lá, para cá, e o irmão vê a Betseba. Ele olhou, falou: "Que é essa mulher para mim?" Engravidou a mulher. Quando viu que fez besteira, não se arrependeu, mandou chamar o marido, tirou da guerra, pois falou assim: "O marido vai chegar na guerra depois de muito tempo, vai dormir com a mulher, e ainda vão falar com o filho dele." Não deu certo. Quando viu que não deu certo, usou do poder, da autoridade dele, pôs ele no lugar mais perigoso da batalha, e Urias morreu. E sabe o que aconteceu? Olha que coisa interessante. Depois que Urias morreu, o profeta Natã foi lá e falou para ele assim: o Senhor falou para Natã: "Vai lá e fala com Davi." Ele começou: "Se um homem fizesse tal coisa", Davi se enfureceu. "Mas se um homem fizesse tal coisa", Davi enfureceu mais ainda. "E se um homem fizesse tal coisa", Davi falou assim: "Digno de morte é esse homem." Natã falou: "Pois é, esse homem é você, Davi." Ele disse assim: "Eu pequei contra Deus, assassino, adúltero." Mas Deus olhou para ele e falou assim: "Você é um homem segundo o meu coração. Eu tenho misericórdia." Olha só, para você ver, para você entender o que que Paulo estava dizendo aqui em Romanos 9, que ele diz assim: "Como está escrito, Jacó eu tenho amado, mas a Esaú tenho odiado." Olha a minha versão. "O que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma. Porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão." Está aqui, está falando: sou Deus. Eu faço segundo o que eu penso. E está dizendo para nós assim: e vocês não têm nada a ver com isso. Eu escolhi, acabou. As controvérsias de Deus. Moisés, um homem mais manso da terra. A mansidão de Moisés: matou um cara e escondeu. Mas Deus escolheu ele. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou dizendo um monte de coisa errada e ruim que as pessoas fizeram, mas não anulou a escolha de Deus. Porque Deus nunca olhou para o começo ou para o meio das coisas, Deus sempre olhou para o fim das coisas. Sabe qual é a diferença? Enquanto as pessoas olham para aquilo que você foi, ou elas olham para a atitude que você tem agora, e elas não conseguem acreditar em você. Mas Deus, pelo poder da sua onisciência, Ele escolheu você. Deus olhou e sabe o que você vai se tornar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 10. Você vai ser alguém que realmente vai dizer assim: a graça de Deus me transformou. Deus te escolheu. Eu quero terminar e quero orar por você, mas eu encerro dizendo o seguinte: aceite o que Deus chamou você para fazer. Não é porque Deus escolheu que você tem passaporte para fazer tudo errado. Não. Não é isso. Mesmo que você esteja num momento difícil da sua vida, isso não determina o que Deus pensa sobre você e o que você representa para Ele. Deus enxergou em você algo que nem quem dorme ao seu lado há tantos anos enxergou. Você é amado de Deus, escolhido por Deus, e Ele ama tanto você que Ele abençoou você, Ele abençoou a sua família. Ele vai fazer você despontar nos teus talentos, que os seus talentos vão ser reconhecidos. Você tem autoridade sobre coisas que estão nas suas mãos. Aceite isso, dê o seu melhor e viva isso na sua vida. Quero orar com você. Depois dessa palavra que você ouviu, eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai mudar a sua história.
Pai, eu oro com essa pessoa agora que me assiste. Eu apresento a casa dela, eu apresento a família dela, eu apresento os negócios dela, eu apresento a saúde, os filhos, e peço a Deus que os teus anjos sejam enviados agora ao encontro dessa pessoa. E tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é destrutivo, que seja anulado, que seja quebrado através do nome de Jesus. Que haja paz sobre essas vidas, que todas as portas sejam abertas através do nome de Jesus. Amém. Olá, você que está me acompanhando, eu quero pedir a você que você possa me seguir nessas redes sociais aqui, ó, que aparece aqui embaixo, tá certo? Você clica lá, nos segue, você vai receber notificações de vídeos ao vivo, de novas postagens que vão abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e abençoar todas as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus abençoe você. Pessoal, aqui embaixo vai aparecer para vocês os nossos dias e horários de cultos, para que você possa nos acompanhar, para que você possa estar conosco aqui no templo, ou também, querido, se você deseja, você pode nos acompanhar pelas mídias sociais da igreja, tá certo? Você vai selecionar lá e você recebe as notificações dos nossos cultos ao vivo. Que Deus te abençoe.